O Chet Holmgren renovou com o Oklahoma City Thunder por 5 anos, 250 milhões de dólares, e tá todo mundo agindo como se fosse o fim do Thunder. A equipe não vai conseguir manter esse time todo. Eu venho aqui pra te explicar que não é bem isso. Tá tudo dentro do previsto e digo mais, a situação do Thunder tá ainda melhor na folha salarial do que o esperado, e eu vou te explicar por que não tem nada a ver com a situação do Boston Celtics. Se inscreve no canal, deixa like, deixa comentário, porque vai ter bastante conteúdo sobre NBA, NFL, o ano inteiro. Cara dos esportes não para nunca. Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, explicado o início. Saiu a notícia nessa quarta-feira, que o Chet Holmgren renovou com o Oklahoma City Thunder 5 anos, 250 milhões de dólares, até 250 milhões de dólares, né, que tem cláusulas ali de incentivo se ele conseguir ser escolhido por uma das seleções All-NBA, mas ele pode chegar a 50 milhões de dólares por temporada, né? E aí, rede social, você sabe como é que é, todo mundo é o fim do mundo, estão pagando isso pro chat e tal, chassi de grilo, não sei o quê, mas era tudo isso esperado, e é exatamente... Se tem uma coisa que não aconteceu dentro do esperado, foi algo que aconteceu melhor pro Oklahoma City Thunder, né? Porque a matemática antes dessa off-season era que o Chet e o Jalen Williams renovariam nessa off-season e o Shai na próxima, quando ele poderia assinar por 76 milhões de dólares por ano. Só que ele escolheu antecipar essa renovação dele, já assinou esse ano 4 anos, 71,25 milhões de dólares por temporada. Ou seja, o Thunder descobriu ali, ganhou 5 milhões de dólares extras por temporada para construir o elenco, né? E aí, a situação da equipe não muda. Os próximos 2 anos é basicamente essa base mesmo, né? Eu digo basicamente porque tanto o Hartenstein quanto o Lu Dort, na temporada 26-27, né? A próxima é 25-26, a outra 26-27. Eles têm team options, né? São valores ali 28,5 pro Hartenstein e 18,2 pro Lu Dort. Dificilmente eles vão ver esse valor, porque ou eles vão ser trocados antes disso, ou eles vão reestruturar esse contrato, vão assinar uma renovação que diminua esse valor ano a ano, mas dê uma duração maior, ou então eles vão se tornar free agent e vão assinar com novos times, né? Porque esse valor já fica um pouco salgado. Até acho que eles podem ver esse último ano de contrato, mas aí depois disso acho que vai ser complicado eles ficarem, né? Mas o núcleo desse time do Oklahoma City Thunder é o Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren e o Jalen Williams. O Jalen Williams não assinou ainda, mas ele vai assinar. Então o que muda é que a partir de 27-28 vai entrar 50 milhões aqui do Chet Holmgren e 50 milhões aqui do Jalen Williams. E aí a folha salarial da equipe, a projeção é que o segundo teto em 27-28 seja 227 milhões de dólares, e o segundo teto, pra quem não sabe, é aquele que ninguém quer passar. Se o time passa, ele vai ter muitas restrições pra montagem do elenco e tal, e se ficar múltiplos anos acima dele, você pode fazer até a sua escolha no draft cair. Então você pega 227 milhões de dólares esse segundo teto, e o Thunder vai estar pagando 169 milhões pra Chet, Shai e Jalen Williams, né? Vai sobrar aí 69 milhões de dólares. Isso 2027, 2028. Os próximos 2 anos, se o Thunder quiser, ele pode ficar exatamente com esse mesmo time. Em 27 e 28 vai ter o Caruso recebendo 19 milhões, Isaiah Joe 11 milhões, Aaron Wiggins 9 milhões. E aí sobrariam 24,8 milhões de dólares, né? Mas a Isaiah Joe tem uma team option, a do Aaron Wiggins é só 28,29, então tem ali ainda alguma margem de manobra, né? Mas, cara, todos esses caras não vão estar no elenco até lá, porque o Thunder é uma franquia inteligente, e o que uma franquia inteligente faria é trocar esses jogadores, receber alguma coisa de volta antes que eles precisam perder esses caras de graça, né? E principalmente o Caruso vai ter bastante valor. E o Caruso tem um substituto natural no elenco, que é o Cason Wallace. E o Cason Wallace,
ele vai chegar na temporada 27-28 precisando assinar uma extensão contratual. Então, acho que o natural seria o Caruso. Se eu tivesse que dar um palpite, Caruso vai ser trocado nas próximas 2 temporadas. Lu Dort vai assinar por um valor menor do que esses 18 milhões de dólares por ano. E eles vão conseguir renovar com o Cason Wallace por um valor que não vai ser o máximo, obviamente, porque o Cason Wallace é um grande jogador, mas também não é um jogador de máximo, né? Tem um ponto que faz o Oklahoma City Thunder ser bem diferente do Boston Celtics, né? Por que a comparação com o Boston Celtics? A equipe teve que trocar o Jrue Holiday, teve que trocar o Porzingis, estão tentando trocar ainda o Anthony Simons, né? Que eles receberam na troca do Jrue Holiday, para abrir espaço na folha salarial. Primeiro, óbvio, aconteceu algo trágico com o Boston Celtics, que foi a lesão do Jason Tatum, né? Mas mesmo que o Tatum estivesse saudável, não mudaria muito essa matemática, né? O que muda em relação ao Celtics é que o Thunder tem muitas escolhas ainda vindo pela frente no draft, e essas escolhas permitem que a equipe encontre jogadores úteis, capazes de jogar ali 15, 20 minutos numa rotação, num contrato de calouro, que é muito mais baixo do que um contrato de veterano, né? Você olha aqui as escolhas futuras da equipe. Calma aí, que é isso. As escolhas futuras da equipe. Ano que vem, eles vão ter 2 escolhas extras de primeira rodada. Uma do Utah Jazz, protegida do 1 ao 8. E uma do Philadelphia 76ers, do 1 ao 4. 2027, eles têm um pick swap com o Los Angeles Clippers, né? Que eles vão ter o direito de trocar a escolha deles com a do Los Angeles Clippers. Tem uma escolha do Denver Nuggets protegida de 1 a 5. E tem uma escolha do San Antonio Spurs protegida de 1 a 16. E aí, 2028, eles têm um pick swap com o Dallas Mavericks. 2029, eles têm uma com o Denver Nuggets. 2030... aí acaba, né? Mas até 2030, eles têm sempre escolhas extras, né? Vindo no draft. E aí, se você não conseguir manter o Cason Wallace, o Caruso e tal, você vai ter a oportunidade de selecionar jogadores que substituam esses caras, né? Se vai dar certo ou não, o Thunder tem sido um ótimo time draftando, né? Mas sempre tem uma parte do draft que você não consegue controlar. Um ponto importante que eu falei logo depois do título era encontrar um substituto por Hartenstein a longo prazo. E a equipe selecionou o Sorber, né? Que é um bom pivô. Eu acho que chega ali e tem total condição de fazer o mesmo papel do Hartenstein, né? Talvez não agora, mas daqui a 2 anos, quando o Hartenstein deixa a equipe. Então a equipe já está fazendo isso, né? Então não é o Chet Holmgren renovou, corram, acabou o dinheiro e tal. Tá tudo dentro do previsto. O Thunder se preparou muito bem para isso. A gente tem que elogiar a direção do Oklahoma City Thunder, o Sam Presti, porque por muitos anos o que a gente queria era que o Thunder pegasse essas escolhas e fizesse uma troca, né? Pegasse 2, 3 escolhas, botasse um jogador jovem e trouxesse uma estrela. O Thunder enxergou lá atrás que com a mudança no acordo coletivo entre os jogadores e a liga, com um novo segundo teto, seria mais importante você ter essas escolhas extras para ir trazendo caras ali para jogar papéis secundários no seu time a um preço controlado, do que juntar um monte dessas escolhas e consolidar numa estrela, né? Ou subir várias vezes no draft, né? Acho que o Sam Presti teve a visão correta que está sendo paga. E assim, o Jalen Williams ele vai renovar, imagino que nas próximas semanas, talvez nos próximos dias. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, ele já renovou e tá tudo dentro do esperado, né? E a situação tá até melhor, porque o Shea deu um desconto aí de 5 milhões de dólares por ano. Então não é o fim do Oklahoma City Thunder. Claro que não vai dar pra manter esse elenco, exatamente esse elenco, todo mundo, pelos próximos 5 anos. Mas nessas próximas 2 temporadas, essa e a seguinte, dá pra manter. E seguindo em frente, esse núcleo, Chet, Shea e Jalen Williams, é o trio ao redor do qual o Thunder vai construir. Essa próxima fase do Thunder, né, de 27 e 28 pra cima,
aí sim vai ficar mais difícil. Porque o que a equipe vai perder é margem de erro. Porque, eventualmente, essas escolhas de draft vão acabar e eles vão ter ali um pouco na folha salarial. Então você não vai... O Thunder não vai poder errar, não vai poder contratar um veterano e se esse cara não corresponder, já vai causar um efeito gigantesco, porque o time não vai ter margem de erro. Mas é assim que a NBA funciona, é assim que os jogadores votaram pra acontecer. Mas nas próximas 2 temporadas tá seguro e eu confio nessa habilidade do Oklahoma City Thunder de estender essa janela depois disso com decisões inteligentes, com drafts inteligentes, e então eu não acho que há motivo pra pânico. Claro que se o seu pânico for, eu não vou conseguir manter os 2 Jalen Williams, o Isaiah Joe e todo mundo, aí não tem como. Hoje em dia não tem mais como você manter todo mundo. Mas eu acho que o Thunder ainda tá numa situação muito sustentável, pelo menos até o fim da década. Pessoal, se inscreve no canal, tem episódio exclusivo para membros do canal aqui no podcast Cara dos Esportes, nessa noite de quarta para quinta-feira. Então, R$14,90 por mês, dá acesso a 2 episódios por semana exclusivos. Você pode se tornar apoiador também no caradosesportes.com.br e é muito importante para manter o trabalho do podcast Cara dos Esportes no ar. Então, um grande abraço a todos. Tchau.